Eline, eu amo todos os meus filhos, eu quero lidar de maneira igual. Perfeito, você vai amar de maneira igual. Porém, as crianças são diferentes. Eu tenho 2 alunas que têm gêmeas, tá? Tenho 2 alunas que têm gêmeas. Inclusive, uma delas deixou um depoimento muito lindo pra mim. E ela tinha dor no ombro, dor no pescoço, de tanto cansaço. E ela falou, Eline, eu sinto que eu tirei o peso das costas e que eu me sinto uma pluma, me sinto leve, me sinto uma pluma. Então, gêmeas e uma irmã mais velha adolescente, tá? As gêmeas tinham 8 anos, a irmã mais velha 13, 14 anos. Então, olha só, quando eu falo sobre tratar os filhos de maneira diferente, eu não estou falando sobre dar preferência para um filho, amar mais, gostar mais de um do que de outro. Se eu pegar o exemplo aqui da Paula, que está lá no Facebook, um bebê de 1 ano e 4 meses precisa de mais atenção do que uma criança de 8 anos. Porém, a maneira de você lidar, de você dar atenção para essa criança de 8 anos é totalmente diferente da maneira de você dar atenção para um bebê de 1 ano e 4 meses. Supondo que o bebê de 1 ano e 4 meses estivesse lá 8, 9 anos, 7 anos, um pouquinho mais nova que a filha dela, ou a de 8 cresceu 5 anos, então 8 mais 5, 13, e a bebê de 1 ano já tá com 8 mais 5, 6, então 13 e 6 anos. Você não vai tratar de maneira diferente só por elas terem idades diferentes. Você vai tratar de maneira diferente a maneira de falar, a maneira de expressar. Vou dar um exemplo prático aqui na minha casa. Eu tenho um filho, que ele é caçula, que o perfil dele é um perfil mais analítico, um perfil mais observador, mais tímido, mais introvertido. Meu filho mais novo é assim, o meu filho mais velho, ele é totalmente diferente. Ele é extrovertido, ele chega, ele é falante, ele até participou do programa de televisão do Junior Bake Off. Então, ele é muito dado, ele é muito extrovertido, ele é muito à vontade. Porém, eles têm grandes diferenças. Além dessas, por exemplo, na questão da escola. Um é mais estudioso e o outro vai para a escola para fazer amigos e não para estudar. Então, cada um é de um jeito, cada um é de um jeito. A hora que eu vou falar com o menor, eu preciso ser muito direta ao ponto. Não adianta eu ficar dando volta, contando história. Eu preciso falar para ele o que ele precisa ouvir e ponto. Ele vai lá e faz o que precisa. Já o mais velho, não. O mais velho, se eu simplesmente falar o que ele precisa, ele vai achar que eu tô brava. Nossa, mãe, filho, precisa só tirar as roupas daí e guardar no lugar. Em compensação, para ele, não. Se eu falar desse jeito, ele vai falar, nossa, mãe, tá brava comigo? Para ele, eu preciso dar uma volta. Filho, e contar uma história. Olha só, você já tá saindo, faltam 15 minutos para você sair. Nesses 15 minutos, dá tempo de você pegar todas essas roupas que estão aqui, abrir seu armário, guardar direitinho na gaveta, pendurar o que é para pendurar, para você poder sair, deixar seu quarto, nos trinques. É uma maneira muito mais longa de falar, muito mais mimimi de falar, mas ele se sente acolhido, ele se sente atendido dessa maneira. Já o menor não, o menor já fala, mãe, o que eu tenho que fazer? Guardar suas roupas. Acabou, em 3 frases eu falo, então depende muito, são 4 perfis, citei aqui 2 para vocês, então depende muito de qual o perfil do seu filho. Então quando a gente trata os filhos de maneira igual, a gente não tá tratando eles como eles gostam de ser tratados, a gente tá tratando eles na maioria das vezes como a gente gosta de ser tratados, né? E o ideal é que você trate como eles gostam de ser tratados. Para quê? Se eu sou tratada da maneira que eu gosto, é muito mais fácil de eu atender, de eu fazer, de eu responder. Então, não é preferir um filho a outro, de jeito nenhum, mas é você saber falar de uma maneira que melhor ele se identifica, que ele melhor faz, que ele melhor vai te atender. E aí sim, você não precisa gritar, não precisa repetir, não precisa perder a paciência, não precisa nada, porque você vai falar de uma maneira que ele responde, tá? E é muito simples, é muito simples. No começo, a gente precisa virar uma chavinha aqui, né? Porque você já faz há 3, 5, 7, 10, 12 anos dessa maneira antiga. E você vai precisar virar uma chavinha. Peraí, agora eu preciso mudar a maneira de eu falar. Então, quando a gente faz essa mudança, leva alguns dias. Mas a hora que você fala e vê o resultado ali imediato, você não vai querer voltar e falar da maneira antiga. Você vai se lembrar e falar da maneira nova. Então, é muito legal, é muito tranquilo. E parece mágica, né? Não é mágica, mas parece mágica quando você vê acontecendo, vê fazendo dessa maneira, né? Então, é bem legal isso. Funciona bastante, tá? E isso funciona tanto para
mãe de criança pequena, como para mãe de crianças maiores. Claro que com o perfil de uma criança pequena de 3 anos é mais difícil da gente entender qual que é a linguagem dessa criança, qual que é o perfil dessa criança. Mas dá para se fazer isso ainda, principalmente porque uma criança de 3 anos, a maioria delas reage da mesma maneira. Aí conforme vai crescendo, vai se desenvolvendo essa personalidade, esse perfil comportamental vai terminando de ser formado, certo?